Shalom, povo de Deus, meu nome é Diego. Eu estou aqui agora para falar um pouco sobre evangelismo. Cristo ele ensinou, ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se você for ver em todo o contexto da Bíblia, a pregação do evangelho é um dever de todo cristão. Todo cristão, de alguma forma, ele pode e deve anunciar o evangelho, anunciar as boas novas e anunciar esse Deus que a gente acredita. Se eu acredito em um Deus tão bom, eu também quero que outras pessoas conheçam esse Deus, para que um dia sejam salvas, que venham a ser redimidas, que venham a ser perdoadas pelos seus pecados e um dia encontre, e um dia receba a salvação, a vida eterna. Então, em relação ao evangelismo, eu vou deixar aqui algumas passagens para reflexão, para que a gente pense como normalmente é feito esse evangelismo e como deveria ser feito, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. O primeiro ponto mais importante em relação ao evangelismo é a questão de respeitar a liberdade de uma pessoa. Uma pessoa, ela vai ouvir o evangelho. Se eu for pregar para uma determinada pessoa, talvez ela não receba, talvez ela não acredite, talvez ela rejeite esse Deus da Bíblia, talvez ela já tenha uma outra religião e ela rejeite esse Deus, rejeite a palavra de Deus, sendo que em João 1 afirma que a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é o próprio Cristo. Então, se uma pessoa rejeita a palavra de Deus, ela está rejeitando o próprio Cristo, mas ela tem a liberdade para fazer isso e Deus não vai interferir nisso. Esse é o ponto que eu quero deixar aqui bem claro. Por exemplo, tem passagem da Bíblia em Mateus, no capítulo 10, Cristo ele estava ensinando aos 12 discípulos, enviando-os para evangelizar. E ele diz que quando chegassem a alguma cidade, se eles não fossem bem recebidos, ele sacudisse a poeira, sacudisse o pó daquela cidade que ficou neles, saíssem de lá. E que para aquela cidade, no dia do juízo, haveria mais rigor, haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade que rejeitou a palavra de Deus. Então, isso mostra o quê? Que se em uma cidade eu for evangelizar e eu não for bem recebido por ninguém, eu não vou ficar importunando aquelas pessoas. Eu já fiz a minha parte, eu anunciei o reino de Deus naquela cidade, aquela cidade rejeitou, eu vou sacudir a poeira dali, sair daquele lugar e a minha parte naquela cidade eu já fiz. E assim eu vou poder anunciar o evangelho para outras pessoas. Mas isso mostra que a liberdade que um povo, uma pessoa tem de rejeitar o evangelho. Outra passagem que também mostra isso, essa liberdade que a pessoa tem para não receber o evangelho, não acreditar, rejeitar o evangelho, é a parábola que está em Lucas 15, também em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, onde um filho ele decide que ele não quer mais estar ali com o pai, e o pai representa Deus. Então esse filho pede a herança, o pai ele entrega a herança ao filho, deixa ele ir. Isso está representando a relação entre Deus e o ser humano. A pessoa quer abandonar o Criador, pode ir. E então o pai ali dá a herança, aquele filho vai, e aí vive dissolutamente, ele vai viver de qualquer forma, do jeito que ele bem entende, tendo a liberdade dele para decidir a própria vida, abandonando o Criador. E isso mostra que o Criador ele deixa a pessoa ir, essa liberdade que tem que haver. Então eu não posso forçar ninguém a ir para Deus, a acreditar em Deus, ou a obedecer a Bíblia, ou a obedecer a Deus. Eu simplesmente, essa história mostra isso, que simplesmente eu devo anunciar a palavra de Deus, mas cabe à pessoa acreditar nisso e aceitar ou não. Ela tem a liberdade
para abandonar esse Deus ou nem recebê-lo, né? A parábola do filho pródigo nos mostra isso. Mas que Deus também está sempre pronto para receber essa pessoa de volta. Deus ele vai estar sempre pronto para receber essa pessoa que se desviou do caminho ou que nunca nem aceitou ainda o caminho, mas Deus ele vai estar sempre pronto, mas também ele não força ninguém a permanecer com ele, ele deixa ir. É isso que a parábola nos ensina. Outra passagem que dá respaldo para isso que eu estou mostrando aqui, a questão da liberdade, está em João 6, quando Cristo estava pregando, e sempre que ele pregava tinha aquelas multidões, e aí certa feita, em uma dessas pregações, aquela multidão que seguia ele, e aí ele foi e afirmou que aquela multidão, vários ali estavam seguindo ele apenas por causa da comida que ele dava, apenas por causa do interesse. Naquele tempo ali foi a comida, mas hoje, se a gente for perceber, muitas pessoas vão seguir Deus por interesse em coisas mais valiosas até. Mas isso não é o ponto que eu quero falar aqui. Então, Cristo ele repreende aquelas pessoas, mostrando que elas eram interesseiras. E aí ele fala que ele é o pão da vida. Esse é o pão mais importante, não era a comida que aquelas pessoas estavam querendo quando seguiam ele. Ele era o pão. Ele é o pão da vida. E isso é muito mais importante até do que o alimento. Ele mostra esse paralelo, né? Ele é o pão da vida, e quem comesse da carne dele não teria mais fome. Isso já estava simbolizando também a ceia, né? Que quando a gente ceia, a gente participa da ceia, a gente está comendo da carne dele, que ele falou, o pão, que representa o corpo dele, tomando do sangue que ele derramou. Então, Cristo repreendendo aquelas pessoas, ele perdeu muitos seguidores nesse dia. Muitas pessoas deixaram de segui-lo por causa dessas palavras e falaram: nossa, dura esse discurso que você fala. E aí muitas pessoas deixaram de seguir ele nesse dia. E quando Cristo percebeu isso, se voltou para os discípulos e perguntou: vocês também querem? Vocês também querem ir? Vocês também querem me abandonar? Parafraseando. E aí Pedro respondeu: não, para quem iremos se só você tem as palavras da vida eterna? Então percebe nessa passagem que Cristo não pediu para os discípulos permanecerem com ele, não insistiu, não implorou, porque Cristo sabe o valor dele, sabia o valor dele, e sabe a importância do que ele ensinava. E é tanto que Pedro respondeu: para quem iremos? Não tem outro. Quem vai poder ensinar o caminho da vida eterna se só o Cristo tem? Para quem eu vou? Então não era necessário que Cristo importunasse alguém para poder segui-lo. Ele deixou bem claro, e todas as 3 passagens que eu mostrei aqui deixam claro que Deus dá a liberdade para a pessoa de não aceitá-lo, Deus dá a liberdade para a pessoa de rejeitá-lo. Mas é claro, essa liberdade tendo em consideração também a questão de que uma pessoa que rejeita o Evangelho, rejeita a palavra de Deus, está rejeitando também a salvação, que foi o que Cristo falou na passagem que eu citei, na primeira passagem, quando ele ensina os discípulos quando ele ordena que os discípulos vão evangelizar, né? Anunciar o Evangelho. Ele fala que para aquela cidade que rejeitou o reino de Deus, o juízo vai ser mais duro do que para Sodoma e Gomorra. Então, quando a gente for evangelizar, a gente tem que pensar nisso tudo que eu falei até agora, para que a gente não seja uma pessoa inconveniente, uma pessoa às vezes até insuportável ou chata, que fique insistindo tanto e chega até perturbar pessoas, para que essas pessoas venham para a nossa igreja, para que essas pessoas se convertam. Então isso aí, esse cristão que faz dessa forma, ele está tentando fazer
o trabalho do Espírito de Deus, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai ser a presença de Deus na vida dessa pessoa, vai ser Deus agindo, né, na vida dessa pessoa, que vai trazer essa conversão. Então não vai ser a minha pregação, a minha insistência, não vai ser as minhas forças que vão trazer essa pessoa para o reino de Deus, mas vai ser o Espírito de Deus na vida daquela pessoa, a presença de Deus ali naquela vida. Então esse trabalho pertence ao Espírito de Deus, não podemos querer usurpar essa função. E também é algo muito importante, algo muito sério, a questão da pessoa que vai rejeitar o Evangelho, que rejeita a palavra de Deus e que vai teimar nisso até o final. Uma pessoa que vai rejeitar o Evangelho até o final da vida dela, vai passar a vida toda rejeitando, e vão ter muitos que vão ser assim. Temos que ser realistas de acordo à Bíblia. Eu tenho que ver a realidade do que a Bíblia mostra. Se eu acredito na Bíblia, eu tenho que entender, aceitar essa verdade, que tem pessoas que vão rejeitar o Evangelho enquanto elas viverem. Ainda que muitas pessoas preguem para elas vão ouvir a palavra de Deus na rádio, na televisão, na internet, mas essa pessoa vai passar a vida rejeitando o Evangelho. E isso aconteceu no tempo de Cristo. Os fariseus, aquelas pessoas religiosas, mas que rejeitavam o Evangelho que Cristo estava anunciando. E são pessoas que passam a vida toda teimando em rejeitar o Evangelho e podem chegar até a blasfemar contra o Espírito de Deus. E a questão é que para essas pessoas que rejeitaram tanto, até chegar ao ponto de blasfemar contra o Espírito de Deus, Cristo ele falou que não tem perdão para essas pessoas. Então a pessoa que chegou a esse ponto, para ela não há mais salvação. Então isso é algo sério, é real e está na Bíblia, eu não estou inventando. Cristo mostrou que tem pessoas que vão chegar ao ponto de que ainda nessa vida irão perder a salvação, mesmo estando vivos, chegaram ao ponto de rejeitar tanto, que foi o caso dos fariseus, e chegar ao ponto de rejeitar tanto e blasfemar contra o Espírito, e ele deixou claro que para essas pessoas não tem perdão. Então, obviamente essas pessoas vão estar em vida ainda, estarão em carne, mas para essas pessoas já não há mais perdão nem salvação. E para finalizar, o que eu tenho a dizer é que a gente deve pregar muito mais com a nossa vida. A nossa vida deve falar muito mais do que a nossa língua. Se a minha vida estiver anunciando mais o Evangelho do que a minha língua, isso é um bom sinal. Do que se eu estou pregando tanto o Evangelho, mas a maioria das pessoas ao meu redor não consegue perceber uma ligação entre o Evangelho que eu prego e as atitudes da minha vida. É claro que eu tenho defeitos, você que me ouve tem defeitos, tem erros, tem pecados, eu vou cometer pecados, eu tenho minhas deficiências em relação ao pecado, cada pessoa tem as suas, cada pessoa tem suas fraquezas. A Bíblia deixa isso bem claro nas palavras de Paulo. Cada pessoa tem suas fraquezas, tem suas debilidades, mas cada pessoa tem sua tendência ao pecado, e isso é algo que a gente tem que lutar. Mas, em geral, na nossa vida, as nossas atitudes devem falar mais alto até do que a nossa língua, do que a pregação que sai com a nossa língua. Então, tem pessoas que, ainda que nos observem em alguma situação do dia a dia e percebem que naquela atitude nossa existe Evangelho naquilo, sem mesmo ter conversado com aquela pessoa, mas uma atitude minha no dia a dia que alguém lá de longe viu e percebeu que aquilo é uma atitude do Evangelho, mesmo que não tenha tido contato comigo, mas através do exemplo tenha percebido Evangelho naquilo ali. Então, é isso. Devemos anunciar o Evangelho.
com a língua, mas ainda mais com atitudes, né? Através da nossa vida. Que a nossa vida fale muito mais do que a nossa língua. Shalom.